Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, 991637905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766, e o nosso e-mail que é o gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você acompanha nosso programa em tempo real. Aproveita, deixa seu comentário lá, curta, compartilhe nossas páginas, que é muito importante para a gente. Bom, e olha só, no programa de hoje vamos falar de uma ação do Conselho Regional de Enfermagem, o COREN São Paulo, que está percorrendo o estado de São Paulo para um processo de escuta a respeito das demandas da categoria, né? Categoria que tem em Rio Preto um de seus mais importantes redutos, são aí milhares de profissionais da enfermagem, isso tudo pelo polo, ou referência que Rio Preto é para a saúde, né? Mas para entender direitinho isso, saber da profissão, eu converso agora com o presidente do COREN São Paulo, o Sérgio Cleto, que está aqui em Rio Preto hoje e veio dar uma entrevista aqui para a gente. Sérgio, obrigado, presidente, né? Obrigado por estar aqui. Vamos começar falando do COREN itinerante. O que é essa iniciativa do Conselho Regional de Enfermagem? Daqui a pouquinho a gente fala de números também, que são impressionantes os números que você já me passou, né? Bom dia, Alexandre. Primeiro, agradeço o convite, a oportunidade do Conselho Regional de Enfermagem estar aqui na TV Câmara, podendo aí trazer aí esclarecimentos e abrir oportunidades para todos os profissionais de enfermagem de Rio Preto e da região, realmente para conhecer mais de perto o COREN São Paulo. O projeto COREN itinerante é justamente o inverso do que eu estou falando. Nós estamos saindo da sede de São Paulo, nós somos uma sede administrativa na capital e nós temos outras 14 subseções. Ao todo, nós temos 20 esferas administrativas no estado, distribuído aí nos 646 municípios, claro, nas cidades maiores, onde se destacam aí as nossas subseções. E o COREN itinerante é justamente por uma demanda que nós temos, um diagnóstico que nós fizemos, justamente aos profissionais do estado de São Paulo, onde em 50% dos profissionais eles estão no interior, e eles nos provocaram muito, certo? Eu sou de uma gestão que finalizou em dezembro do ano passado, iniciamos a gestão esse ano. Acabou de assumir agora. Acabamos de assumir, né? Em janeiro desse ano. E essa demanda realmente de que o Conselho Regional de Enfermagem estava mais distante das nossas instituições, dos nossos profissionais que gerenciam as unidades de saúde, né, os nossos responsáveis técnicos, os nossos RTs e as nossas subseções. E como é uma promessa de campanha, a gestão e a diretoria e os nossos conselheiros estarem se aproximando desse profissional, dessas instituições e das nossas subseções, para a gente conhecer a realidade local, que cada cenário do estado de São Paulo, cada realidade do estado de São Paulo, cada região geográfica do estado de São Paulo tem uma realidade diferente. Então, nós precisamos realmente fazer diagnósticos situacionais da problemática que vivem, tanto da administrativa, das subseções, dos profissionais, dos responsáveis técnicos, para a gente poder, junto com essas instituições, com essas lideranças, desenhar aí projetos que possam atender às demandas dos nossos profissionais de enfermagem, que não são poucos. Não são poucos. Vamos falar um pouquinho disso, porque Rio Preto, como eu disse, é um dos principais polos de saúde do estado, e você me dizia que tem cerca de 10 mil profissionais de enfermagem aqui na cidade, é mais que muita cidadezinha, que a população inteira de muita cidade aqui próxima. Hein? Exatamente, né? Vale destacar aí, sempre eu tenho na oportunidade, eu não posso falar de destacar a importância da enfermagem e a visibilidade, né? O destaque que nós tivemos na pandemia. Então, não teríamos hoje como não estar projetando números, né? Não tem como não falar em números a enfermagem, porque ela se demonstrou, os governantes viram isso, a sociedade viu isso. Rio Preto, não diferente das outras ações que eles têm em relação à infraestrutura, à governabilidade, sim, os números profissionais aqui impressionam, são 9.500 profissionais de enfermagem na cidade de Rio Preto, maior que, na verdade, não que muitas cidades, na verdade,
maior que muitos estados, né? Nós temos estados brasileiros que não têm 10 mil profissionais de enfermagem em todo o estado, e somente na cidade de Rio Preto. Se a gente levar isso para a região metropolitana de Rio Preto, aí a gente é maior que vários estados brasileiros em números, né? Nós somos em aproximadamente 640 mil profissionais de enfermagem distribuídos aí em 646 municípios. A única profissão regulamentada que está presente em todos os municípios desse estado, em 646. Então, realmente, o número impressiona. A região de Rio Preto, ela é extremamente importante, estratégica para o Corém, São Paulo, pela quantidade profissional e pelo atendimento, né, que presta não somente à cidade, à região, mas praticamente por todo o estado, talvez, se não pelo Brasil, né, tendo os polos de saúde que a gente sabe que existe aqui, todos eles muito bom, muito bem referenciado, muito bem quisto pelo Conselho. Em ordem de grandeza, Rio Preto está em qual colocação? Se a gente fosse colocar um ranking, tem como você tem essa informação? Imagino que deve perder para a capital, né? Capital, talvez para a região de Campinas, né? Campinas. Né? Eu acredito que talvez para Campinas. Mas eu posso dar essa informação com certa precisão. Eu vou pedir para a assessoria. Mas no interior, vamos pensar que Campinas é muito próximo de São Paulo, certo? Aliás, campineiro não gosta, ele fala que ele é do interior, né? Campinas acha mas é muito próximo. Nós temos aí muitos profissionais nossos que atuam, inclusive na sede, que atuam em São Paulo e moram em Campinas. Mas do interior, Rio Preto é a região que mais se destaca em números. Nós temos aqui, que pertence a essa região aqui, cidades extremamente com quantitativo muito grande de profissionais de enfermagem. Cantaduva não está longe daqui, Barretos é um polo de saúde que também é próximo daqui. Né? Se a gente pensar não na região metropolitana, mas na região administrativa, né, que o Corém tem dentro da região de Rio Preto, nenhuma se compara a essa região em números de profissionais. E falar um pouquinho desse processo de escuta que o senhor está aqui hoje, quais são as características do nosso profissional de enfermagem aqui na região de Rio Preto e suas particularidades, quais são, as reclamações, as críticas, as demandas? No estado de São Paulo, nós podemos observar já na última gestão e a gente quer agora realmente, foi uma observação, agora a gente quer realmente entender melhor estando nas regiões. A enfermagem, ela é bem distinta em todas as regiões. Eu vou falar para você uma coisa, Alexandre. O mesmo atendimento que a gente tem nos cenários, aquelas atividades básicas, de procedimentos básicos que a gente vê e todo mundo conhece quais são as ações de enfermagem, ela é totalmente difundida em todas as unidades de saúde e de forma igualitária. Porém, a realidade da população, que é que nos interessa, da sociedade, é que é diferente. Por exemplo, no litoral, o tipo de atendimento, o tipo de serviço que é prestado pela nossa enfermagem é bem diferente das regiões do interior de São Paulo. Nós temos cidades, por exemplo, que na região de Presidente Prudente, na região de Marília, que se diferem. Rio Preto, ele tem um atendimento assim diferenciado de várias partes do estado, numa forma positiva, né? Nós temos polos aqui de saúde, por exemplo, o Hospital de Base aqui, que é um parceiro do Corém São Paulo. Nós temos agora o Hospital Municipal, que foi recentemente inaugurado, que tem um atendimento diferente, entendeu? Então, eu acredito que a preocupação nossa, da realidade do nosso profissional, é com o atendimento da sociedade numa questão não somente local. É uma demanda que a gente percebe que ela vem do estado todo. A principal queixa do profissional aqui está voltado, na verdade, no interior de São Paulo, com as reivindicações de melhores condições de trabalho, de questão salarial é uma pauta que a gente pode discutir, se tiver oportunidade ainda hoje, melhores condições de trabalho, dimensionamento, né? A gente está numa sobrecarga, a pandemia mostrou isso, a epidemia de dengue que nós estamos vivendo está mostrando isso, que as instituições patronais mesmo que fazem as contratações não estão realmente levando a sério o quantitativo de profissionais que tem a sociedade como merecimento para ser atendido, e isso, com certeza, número de profissionais reduzidos piora o atendimento, piora a qualidade que vai ser entregue aos profissionais de saúde. E, é claro, muitas vezes a comunicação. Nós somos uma sede instalada dentro da cidade de São Paulo e muitas vezes distante em relação, por mais recursos tecnológicos que nós temos hoje, nós queremos melhorar os nossos canais de comunicação, que realmente estavam defasados. Nós vamos agora inaugurar, até o meio do ano, uma tecnologia de comunicação diferente, aí se igualando aí às melhores
comunicações que nós temos aí em empresas privadas, para justamente tenha um canal de comunicação. Então, essa também é uma queixa do profissional em relação a isso. Mas a principal realmente é a valorização, o empoderamento da categoria profissional de enfermagem, melhores condições de trabalho, né, e consequentemente, melhor salário. Falar um pouquinho da questão salarial, a gente teve, recentemente, entrou em vigência o piso nacional, né? Até aqui em Rio Preto teve uma certa discussão, porque alguns, acho que os auxiliares não estavam no piso, enfim, acabou sendo tudo ajustado, mas o que existe muito aqui é uma discrepância entre o profissional de saúde que atende o SUS, concursado, enfim, com aquele que está empregado na iniciativa privada ou por meio de convênio, agora que nem o senhor citou o Hospital Municipal. Então há essa, enfim, vamos dizer, uma diferença grande aí nos vencimentos. Como é que vocês lidam com isso? Bom, primeiramente, como você disse, é uma lei, né? Ela é constitucional. Nós da enfermagem, como profissão regulamentada, né? Nossa profissão foi regulamentada, ela foi criada em 74, mas ela foi regulamentada e entrou em 1986, na Lei 74/98. E essa lei, de lá para cá, ela foi alterada umas 3, 4 vezes. E no ano passado, no ano de 2022 e 2023, ela foi mudada 2 vezes. A enfermagem a lei do piso, o senhor fala. Então, a lei do exercício. Do exercício. Ela foi mudada 2 vezes. Justamente 2 delas tinham a ver com o piso. Só para ter uma ideia da dimensão do que é o piso salarial. Porque o piso salarial, hoje, por ser lei, ele entra na nossa regulamentação profissional. Ela, entrando na regulamentação profissional, ela passa a ser não só um direito do profissional, mas ela passa também a ser uma demanda do Conselho Regional de Enfermagem, na hora de fiscalizar. Então, ou seja, uma demanda de fiscalização, porque ela faz parte da lei do exercício profissional. Esse direito. Tem que cumprir, exatamente. Nós estamos enfrentando aí, infelizmente, a lei ela não está sendo executada do jeito que ela foi apresentada, votada, tanto pelo Senado, pelos deputados, pela Câmara dos Deputados e pela execução que passou por mão de 2 presidentes, né? Tanto do presidente Bolsonaro como do presidente Lula, a qual foi executada. Ela não está sendo executada do jeito que ela foi planejada, do jeito que ela foi escrita, porque houve aí uma intervenção do STF, num entendimento dele, dos ministros do Supremo, que fez aí com que a gente, por exemplo, fosse prejudicado, principalmente na pauta que diz respeito ao piso salarial com carga horária. Piso salarial em qualquer profissão que tenha piso, ela é independente da carga horária. Só que o entendimento do STF foi que ela tinha que ser com 44 horas. Só para começar, Alexandre, não existe nenhuma entidade pública que tenha essa carga horária de 44 horas. A gente não sabe de onde que o STF tirou esse número, mas tudo bem. Mesmo assim, muitas instituições privadas, principalmente, e algumas públicas, tiveram mais dificuldade em fazer a remuneração pelo repasse que é dado pelo Ministério da Saúde. E as privadas, realmente, por rejeição à ideia. Mas hoje ela está sendo executada na grande maioria dos municípios. Esse projeto itinerante ele corre junto com uma comissão do COREM, uma comissão que chama Comissão de Relação Institucional, a qual está me acompanhando aqui hoje, 2 conselheiros que fazem parte, coordenam essa, o conselheiro Edson, o conselheiro Ivan, que justamente vão correr o Estado, junto com muitas vezes sindicatos, né, que são parceiros do COREM São Paulo, para fiscalizar, intensificar e fazer com que a lei seja cumprida. Então, o piso salarial hoje, a gente fica despreocupado nessa região, porque aqui a prefeitura ela só não cumpria o piso para técnico de enfermagem, mas nós tivemos uma lei que foi votada no final do ano passado e que corrigiu isso. Então, hoje, o Serviço Municipal de Saúde, ele cumpre a lei. Mas não eram todos, né? Era só Sim, só o técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem, uma referência 1, o que estava entrando na Isso, hoje está corrigido. Hoje está corrigido. Hoje está corrigido. A gente agradece as iniciativas, tanto da Câmara de Vereadores como a do prefeito, que entendeu que isso é lei e está fazendo cumprir. Talvez a dificuldade maior hoje é com iniciativa privada, fazer com que cumpra o piso salarial. Mas, na maioria dos cenários, elas têm cumprido. E com as Santas Casas, que são filantrópicas, que o repasse ele é do governo, e a gente entende que tem uma dificuldade na gestão dos repasses, e a gente coloca sempre o nosso COREM São Paulo em apoio a essas instituições para que a gente consiga fazer com que a gente deu capacitação, a gente ofereceu recursos para que essas instituições tivessem esse suporte do COREM São Paulo para que fizesse a gestão e administrasse esses repasses da forma como deve ser feita. Então, hoje, realmente, é uma demanda do COREM São Paulo intensificar a fiscalização aí se esses salários estão sendo pagos como
dito pela lei, né? Não é uma invenção do Corém. Só para quem está assistindo, o senhor tem na cabeça os valores do piso para auxiliar, para técnico? 4.750 para enfermeiro, 75% desse valor para técnico e 50% desse valor para auxiliar de enfermagem. Auxiliar. Tá? Então, a gente parte do primeiro, que é do enfermeiro, de R$ 4.750, que esse foi o que nós projetamos em 2020, se não me falha a memória, né? E aí demorou 3 anos para ser votado, e aí agora a gente está tramitando, já está transitando na Câmara dos Deputados algumas outras pautas que é histórica da enfermagem. O piso salarial é uma pauta de 30 anos. Hoje a gente pauta dentro da Câmara dos Deputados e no Senado as 30 horas, semanais, justamente para poder quebrar esse entendimento do STF, trazer realmente o piso salarial para 30 horas semanais, que é o que em todos os países desenvolvidos do mundo já praticam isso ter a força da lei. Transitar também o reajuste, tá? Porque não tem aí um reajuste que está sendo de forma adequada para esse piso, ele está 4.750 e assim está permanecendo, né? Então a gente tem essa preocupação, mas são os valores. Que muitas vezes, Leandro, não são os valores que já eram pagos em capitais. Por exemplo, em São Paulo, a grande maioria das instituições já pagavam muito mais que o piso. É uma preocupação que nós temos justamente com a enfermagem do interior e das regiões mais favorecidas desse país. Certo? Hoje, no estado de São Paulo, esse impacto foi absurdo. Nós tínhamos municípios que pagavam um salário mínimo. Muitas vezes, menos que um salário mínimo. A gente tinha história de profissionais enfermeiros com salário de R$900. Já não cumpria nem o que é lei o salário mínimo. As pequenas cidades aqui do nosso entorno têm cumprido o piso? Porque vem um repasse. O repasse tem. Com o repasse eles têm cumprido. O grande problema é que a gente tem que fazer uma provocação aos prefeitos de todas as cidades, porque o repasse é até 2026. A partir de 2027, isso tem que ser com iniciativa própria. Então, os gestores eles têm que começar a se mobilizarem agora para capitanear, para reserva de recursos, justamente porque a partir de 2027 isso vai ter que ser munido... recurso próprio com recurso do município, próprio, né? Tá? Então, é uma preocupação também que a gente já tem que começar a discutir com esses gestores. Hoje está sendo subsidiado pelo Ministério da Saúde. Só para passar aquele dado que eu tinha te perguntado, sua assessoria me passou aqui, Rio Preto é a 4ª região do Corém, perde para São Paulo, Campinas e Ribeirão, que são centros muito maiores, né? Sim, e isso porque também nós temos grandes cidades, por exemplo, que são... da região metropolitana, que é Guarulhos, Osasco, o ABC, Sim. também que possam ser polos aí grandes. Mas a 4ª região, então eu acredito que vocês também usam a demanda de maior parte do estado, com certeza. Sem dúvida. Dado esse número de profissionais que a gente tem falado, que o senhor citou aí, só Rio Preto, 10 mil profissionais, a gente sabe o sofrimento que foi ao longo da pandemia, né? Vocês da linha de frente aí. A situação hoje está contornada, ainda tem muito trauma daquele período, e queria que o senhor falasse um pouco também das denúncias de violência contra profissionais de enfermagem, de saúde em geral. Infelizmente, eu gostaria muito de, como presidente do Corém São Paulo, chegar aqui e falar que realmente o problema está sanado. Pelo contrário, ele foi exacerbado, né, pela pandemia. Nós fizemos uma sondagem logo após a pandemia com os nossos profissionais, onde nós tivemos aí 65% dos nossos profissionais tiveram comprometimento da saúde mental. Por isso que até nós iniciamos aí projetos que viessem para os profissionais para atender justamente o cuidando de quem cuida. Um atendimento do Conselho Regional de Enfermagem com os profissionais de enfermagem no aspecto da saúde mental. E esse projeto foi tão bom, ele teve tanta boa resposta que a gente aumentou ele e ele continua em todo o estado. Mas o comprometimento da saúde mental do profissional foi abalado, na verdade, de toda a sociedade. Todo mundo, né? Mas como linha de frente, realmente foi um cenário. Eu e o conselheiro Edson, que é também profissional, eu sou do Emílio Ribas, né, um instituto de infectologia de expressão em todo o estado de São Paulo, e nós podemos vivenciar o primeiro atendimento, né, da Covid, e não tem. Eu tenho 26 anos de profissão, eu peguei surtos e algumas endemias
de doenças infecto-contagiosas, como há 20 anos atrás, leptospirose, meningite, a AIDS, né, que é o nosso público. Nós tivemos a gripe a H1N1 em 2011, depois nós tivemos a febre amarela em 2018, tudo isso assustou muito a gente. Mas eu nunca vi o cenário que nós vimos na pandemia. Aquilo ali é impossível, acredito que não vai acontecer. A gente espera que isso realmente não se repita. Então, isso aí realmente comprometeu. E aí agora, mais recentemente, a gente achou que com isso os governantes, as instituições iam dar um pouco mais de valor profissional e iam, no mínimo, equiparar ou deixar uma staff de profissional de enfermagem melhor. Pelo contrário, quando a pandemia acabou, certo? O que aconteceu foi o desligamento, demissões de profissionais que foram recrutados durante a pandemia. Que faltou mão de obra na pandemia, né? Faltou mão de obra. Mas mesmo assim, por incrível que pareça, como Corrente de São Paulo, recebendo aí uma média de 300 denúncias por mês, as denúncias nunca foram de erros. Eram realmente de sobrecarga de trabalho. Só para ter uma ideia que como foi a enfermagem, como o comprometimento que ela tinha em relação ao atendimento com os profissionais, com a sociedade. Né? E agora a gente tem essa epidemia que aconteceu de dengue. E, de novo, nós vemos as instituições públicas e privadas, que foi afetado também, não atenderam a demanda. Ou seja, se não tivesse tido os desligamentos que nós vimos, não tinha necessidade de ter essas ações que estão fazendo agora com abertura de tendas e outra. Novamente, a sociedade caiu num descaso. Não é somente com a profissão de enfermagem que teve descaso, foi com a sociedade, que hoje eles não têm a demanda de profissionais para atender esses. Então, isso aí, na verdade, nós não percebemos que houve uma melhora. Da sociedade, a gente espera que houve o reconhecimento, mas das instituições nós não tivemos o reconhecimento, não. Pelo contrário, acabou a pandemia, nós tivemos, na verdade, uma triste e insatisfação com o que aconteceu. Sim. Em relação à violência, todos os profissionais de saúde, seria injusto em falar que isso é a enfermagem que recebe a violência no atendimento da população. Muitas vezes, não somente da população, que ela, na verdade, é ação e reação. Não acredito que ninguém sai de casa, vá até uma instituição de saúde para fazer uma violência contra um profissional de saúde, contra a enfermagem. Com certeza, a pessoa deve estar ali com dor, deve estar com problema, com insatisfação, com falta de recursos, com falta de médico, Então, tudo isso, com certeza, provoca uma reação. E o grande problema é que o profissional de enfermagem, infelizmente, ele não tem culpa, certo, do que está acontecendo em relação à gestão da saúde nos municípios, nas instituições de saúde, nas instituições públicas e privadas. E ele acaba sofrendo em algum momento essa violência. Nós temos números aí, chega em 12% a quantidade de denúncia, mas a gente sabe que essas denúncias hoje, elas são muito subnotificadas, justamente porque os profissionais têm receio aí de represálias, de perder o emprego e outras aí que acomete. Nós começamos campanhas. Já fizemos uma no ano passado com o município de Campinas e abro aí para o município e para a região, campanha junto com o Corrente de São Paulo para tentar reduzir, amenizar e informar os nossos profissionais de enfermagem que é importante que eles denunciem, tá? Porque muitas vezes, quando é um problema relacionado com a execução da enfermagem, com a ação da enfermagem, se trata de um problema ético, mas muitas vezes tem a ver com outros profissionais ou com a sociedade. E isso não é justo, não é aceito por ninguém por uma questão de ser violentado. E quando eu falo em violência, Alexandre, eu não estou falando de violência física, tá? Essa é a que menos acontece, talvez, tá? Mas talvez essa que menos acontece, mas é a que menos afeta também. Recentemente, nós tivemos no IANSP um paciente que sacou de uma arma e deu 5 tiros em uma enfermeira. Tá? Isso aí foi destaque. E a gente teve a oportunidade de trazer a enfermeira e ela relatar para nós como foi o que tudo aconteceu. É bem provável que essa enfermeira jamais tenha cabeça para voltar a trabalhar. É bem provável que jamais ela consegue voltar para o ambiente. O que uma violência não causa. E muitas vezes a violência que mais afeta o profissional de enfermagem é a violência psicológica, são violências verbais, né, com ofensas, moral, né? Assédio, constantemente. Então, isso aí, nós, do Corrente de São Paulo, queremos os parceiros, os gestores, para poder fazer uma campanha para que isso tenha a redução. E também provoco aí a todos os profissionais de enfermagem da cidade de Rio Preto e da região que façam essas denúncias. Nós temos o desagravo público. Toda vez que um profissional de enfermagem ele sofre uma violência e essa violência não vem de um outro profissional de enfermagem ou vem de qualquer outra pessoa, muitas vezes de políticos,
certo? Nós temos aí como fazer um desagravo público para poder ouvir, fazer uma instauração e levar isso aí, se comprovado que houve, a gente leva isso aí para o Ministério Público e a gente faz com que haja aí uma retratação pública por parte das pessoas envolvidas nessa violência. Mas, na verdade, a gente não quer isso, na verdade, a gente quer que reduza realmente a violência. Então, a gente tem aí muitas tratativas, muitos projetos que vêm reduzir isso, principalmente, Alexandre, com a mulher. Nossa população, praticamente, ela tem 85% de mulheres. A enfermagem, a nossa força motriz é baseada nas mulheres. Muitas delas têm 2, 3 empregos, cuidam dos seus lares. Então, nós também temos que entender aí que é uma violência com a profissional e com a mulher. Então, nós temos uma preocupação muito grande aí em fazer uma campanha de combate à violência do nosso profissional e aí com um enfoque maior na mulher. E agora, em maio, nós temos a Semana da Enfermagem, né? Tem alguma programação já prevista? Vai ser realizado algum... O mês de maio, a gente... E por que maio, que é o mês da enfermagem? O mês de maio, nós temos duas datas bem simbólicas, na verdade, que determinam aí o mês da enfermagem. É o dia 12 de maio, que é o ano de nascimento, ou de falecimento, aí me falha a memória, a nossa matriarca, né, a nossa Florence Nightingale, foi a nossa a primeira enfermeira, né, moderna, tempos modernos, quem trouxe a ciência para a enfermagem na Guerra da Crimeia. E no dia 20, e aí a gente colocaria a data do dia 12 de maio como o dia do enfermeiro. E o dia 20 de maio, que é da Ana Neri, que é uma enfermagem que trouxe a enfermagem moderna para o Brasil, né? Então, nós temos essas duas datas que marcam as datas comemorativas de morte e falecimento de duas enfermeiras ícones, uma mundial e uma brasileira, e no dia 20 seria a data que nós foi estabelecida como a data do profissional técnico e de auxiliar de enfermagem. Então, do dia 12 ao dia 20, nós consideraríamos como se fosse a semana da enfermagem, mas com os números que nós temos hoje, de 640 mil profissionais de enfermagem no estado, 2 milhões e meio de profissionais no Brasil, é muito pouco para poder trazer as comemorações. Nós recebemos convite de todo o estado, se não de todo o país, para poder ter as comemorações. Então, a gente colocou o mês de maio como chamado mês verde esmeralda. Esmeralda é a pedra que traduz, que simboliza a enfermagem, né? A cor verde acaba sendo. Então, nós colocamos na enfermagem como mês verde esmeralda e aí começam as comemorações. Nós estaremos visitando todas as regiões com apresentações, com palestras, com dinâmicas, que começa agora no dia 6 de maio. A gente faz a abertura efetivamente no dia 10 de maio. E a gente vai até o final do mês. E se encerra esse ano, no dia 2 de junho, com uma corrida para a enfermagem, somente para a enfermagem, no Parque Vila Lobos, em São Paulo, no dia 2 de junho. Então, é um mês inteiro de atividades por todo o estado. Inclusive, em Rio Preto, nós vamos estar dia 13 e 14 e 15 de maio, nós vamos estar aqui com uma comitiva do Corém São Paulo, na FAMAEP, nas nossas parcerias aqui, tanto de instituições públicas como nas instituições de ensino. Muito bom. E hoje também, nesse Corém itinerante, vocês vão fazer uma atividade junto a estudantes de enfermagem, parece que um júri. O que é? Explica para a gente. A enfermagem, por ela ser uma profissão regulamentada, a principal atividade dela é fiscalização e disciplina do exercício profissional, porque na verdade a gente se preocupa com a sociedade, o que está sendo entregue para a sociedade. Todo profissional de enfermagem é vinculado ao Corém, né? Não pode ter um profissional atuando aí sem... Justamente por causa disso. Por que serve o Corém? Eu vou dar assim, a grosso modo para todo mundo entender para que serve o Corém. Justamente para o pizzaiolo não te dar uma injeção. Sim. Tá? Justamente porque a gente fiscaliza que o profissional de enfermagem ele teve que ter uma capacitação, um ensino, uma formação, uma capacitação, uma qualificação para ele chegar e ser regulamentado, para ele poder ter a aprovação, né, a autorização para exercer a profissão de enfermagem. Tanto o auxiliar, o técnico, o enfermeiro e a parteira, né? Que também entra. O atendente de enfermagem é uma profissão que ela foi extinta, mas nós temos ainda no estado de São Paulo 100 atendentes de enfermagem inscritos no Corém São Paulo. Então, nós temos 300 obstetrizes, né, parteiras, que são ainda também credenciadas. Então, se resume nisso aí. Então, nós temos a preocupação com como essa enfermagem ela
é formada e como ela entrega para a sociedade. E durante muito tempo criou-se um rótulo que o Conselho Regional de Enfermagem ele tinha seu principal caráter era punitivo, que ele só servia para arrecadar anuidade, porque a anuidade na verdade é um tributo federal. É um tributo, é um imposto, é a única fonte de receita que existe. Nós não temos nenhuma outra captação de receita a não ser a anuidade, é esse tributo, que ele é dividido com a esfera federal, né? Ele tem 25% dessa receita vai para o COFEN, que é o nosso Conselho Federal de Enfermagem. E a gente tem esse rótulo que o COREN é um órgão fiscalizador punitivo. Em 2022, nós mudamos o nosso Código de Processo Ético justamente para mostrar para que o nosso órgão ele é fiscalizador, ele disciplina o exercício, mas não é punitivo somente, é pedagógico. É claro que se um profissional comete dentro do seu exercício uma infração aonde causa um dano, muitas vezes se esse dano foi proposital, certo? Esse profissional merece, né? Aí é feito toda uma averiguação, é feito todo um critério, passa por uma mão de um conselheiro, passa por uma mão de comissão, até chegar num julgamento ético para ver se esse profissional teve essa infração ética comprovada ou não. Mas mesmo assim, todo esse trajetório nós tentamos dar o caráter pedagógico, não punitivo. Nós queremos que esse profissional ele volte para a sociedade e entregue, ele aprenda muitas vezes, se teve um erro, ele aprende com o seu erro. E ele volte a exercer a profissão com mais seriedade. Muitas vezes é erro de processo, não é nem erro dele, é o processo de trabalho que ele levou com que ele executasse um erro. Que não tenha esse caráter punitivo, né? Que a ética realmente é uma coisa que o profissional de enfermagem tem que ter, pelo sigilo que tem que ter com o atendimento. Então, é uma profissão realmente que tem o seu pilar na ética. E, então, nós fizemos algumas vezes uma apresentação que é uma curiosidade de alguns alunos e profissionais, como que é o COREN São Paulo, o que vocês fazem como atividade finalística. E a gente começou a fazer umas apresentações, e isso foi tomando uma proporção tão grande que aí as instituições se trazem isso aqui para nós. Então, nós viemos com um grupo de conselheiros, certo? E nós levamos isso para as instituições de ensino, com foco principalmente nos alunos que vão para o mercado no ano que vem. E a gente vai mostrar como que é a finalidade do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, com exemplos de situações que levam ao erro de uma infração ética. E aí a gente traz um júri simulado. Só que nós pegamos esses alunos, colocamos eles como se eles fossem a plenária do COREN São Paulo, simulando os casos fictícios, mas que tiveram aí, que tem aí uma frequência, que a gente vê com frequência acontecendo, e de uma certa forma de apresentar o COREN São Paulo para o aluno que vai para o mercado, certo? De uma forma educativa e que tenha realmente o aspecto ético, que ele leve, já que ele seja inserido na categoria de enfermagem, principalmente com esse foco. Né, um foco ético e não um foco punitivo. E que o COREN, o Conselho de Enfermagem, é um parceiro do profissional. Né? Ele não é um órgão somente fiscalizador, ele é um órgão que ele está de apoio, que ele realmente dá uma sustentação para esse profissional de enfermagem no que ele vier a precisar durante a sua profissão de enfermagem, que quando a pessoa inicia nessa profissão, ele não quer sair depois de 1 ano, 2 anos, ele realmente quer se perpetuar dentro de uma carreira. Ele precisa Vai ser COREN. na FAMERP esse? Na FAMERP. FAMERP. Legal, gente. Tá aí o Sérgio Cleto. Cleto ou Cleto? Cleto. Sérgio Cleto, presidente do COREN São Paulo, Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, falando desse giro aqui pela nossa região, ele que acabou de assumir o COREN. Quero te agradecer. Quiser falar mais alguma coisa, Sérgio, fica à vontade e a TV Câmara está aí à disposição, viu? Não, agradecer imensamente essa oportunidade da gente estar aqui trazendo as informações que são necessárias. Para a região de Rio Preto e para a região, para todo o interior de São Paulo, é que essa gestão ela tem um compromisso com a enfermagem do interior, com as instituições do interior paulista, então a gente está realmente se aproximando. Agradecer imensamente a equipe que se disponibilizou a sair lá de São Paulo, aí, mobilizada para vir fazer esse atendimento, essa aproximação, nossos membros, nossos conselheiros do CRI, nossos conselheiros da Comissão de Ética, nossos conselheiros que fazem o júri simulado, a nossa assessoria de comunicação que está nos acompanhando aqui, para que a gente realmente faça essa provocação e leve. E deixar em especial aí um grande abraço e deixar para todos os profissionais de enfermagem de Rio Preto que o COREN está próximo, ele está atuando e nós estamos aí melhorando muito o nosso canal de comunicação para que vocês levem as demandas dessa região, as suas demandas, para que a gente possa traduzir elas em serviço, em trabalho, em gestão
para vocês. Tá? Muito obrigado. Uma questão que surgiu aqui, agora que eu lembrei, o senhor teve com o prefeito Edinho Araújo agora, o secretário de Saúde, alguma demanda específica, Sempre quando a gente tem a oportunidade de sentar com gestores públicos, a gente tenta trazer realmente o que a gente pode oferecer, o que eles podem nos oferecer. É muito importante nós temos essa parceria com os gestores públicos. Em São Paulo, por exemplo, eu fiz esse exemplo para o Edinho Araújo, a gente conquistou a isenção do rodízio municipal para o profissional de enfermagem, que era somente para médico. Então, muitas vezes, existem benefícios que são municipais, que só é dado para uma categoria ou não é dado. Certo? Então, realmente, a gente tem, e falta uma representatividade política que represente a enfermagem nos municípios. E uma das coisas que o Corém também está se aproximando dos nossos profissionais é que eles comecem a entender que, para poder melhorar a profissão, eles precisam de representatividade política, certo? Lá no governo federal, né, que a gente teve, senão a gente não tinha conseguido o piso salarial, e no município. Então, a gente está realmente buscando aproximação com as lideranças políticas do município para que a gente tenha representatividade. E uma das coisas que a gente falou com ele é justamente o que a gente pode oferecer para os profissionais de enfermagem do município. Capacitação e treinamento, que muitas vezes é caro para o município isso, e ele tem outras prioridades, não que isso não seja uma prioridade, mas o Corém de São Paulo, ele pode vir aqui e capacitar os profissionais de enfermagem. O projeto mais novo que nós temos aí é o planejamento familiar, que já existe projetos maravilhosos, a assessora Paula dele mostrou os projetos, só que a gente pode chegar aqui e fazer uma revolução mesmo em relação aos profissionais, dando a capacitação, dando a qualificação e chancelando com o Corém São Paulo, por exemplo, planejamento familiar, existe aí uma resolução que permite, que já faz com que o enfermeiro ele possa fazer a implantação do DIU, que é uma das principais estratégias para fazer o planejamento familiar, que hoje só é feito pelo médico. Agora é autorizado a ser pelo profissional de enfermeiro, porque o médico não tinha a mínima condição de atender toda a população. O planejamento familiar, então, nós vamos fazer o treinamento, a capacitação. A gente quer chegar em todos os municípios, aqui em Rio Preto, com certeza, para poder justamente fazer a capacitação desses enfermeiros. E outros projetos, a gente deixou para o prefeito Edinho, para os seus assessores, que a gente tem aí, dentro do diagnóstico deles, o que eles precisarem em relação à capacitação, a eventos de enfermagem que possam traduzir aí em feitos para a enfermagem, nós estamos dispostos a vir fazer a parceria. E é óbvio, eu já cobrei dele também algumas leis que sejam cumpridas aí. Ele hoje, atualmente, cumpre a lei do piso salarial, mas ainda a gente precisa da lei do descanso, né, que tem que ter os prédios públicos, as instituições públicas precisam de uma sala de descanso, isso é lei, ela consta. As 30 horas, que é uma luta histórica da enfermagem, a gente gostaria muito, a maioria dos municípios de São Paulo já estão começando a fazer a adesão das 30 horas como jornada de trabalho. A gente chegou a ter um período... Em 2018, a gente abriu uma discussão aqui, mas ainda não... Não, na segunda reeleição do Edinho, ele chegou a implantar as 30 horas, mas daí começou a... Diz que deu muita hora extra, ele voltou atrás, enfim. Acredito que a minha amiga Cleia, eu escutei ela soprando aqui, que foi sem planejamento. A ideia é essa, talvez dentro de um planejamento junto à gestão do Corém e às gestões públicas, se houver interesse, nós temos a nossa Comissão de Relação Institucional, que é o CRI, e justamente essa relação que cria-se entre o conselho e o gestor é justamente para a gente fazer a melhor estratégia para a implantação. Hoje, se um vereador tiver interesse em qualquer lugar desse estado em fazer a implantação de algum projeto que beneficie a enfermagem, nós oferecemos toda a nossa estrutura do Corém São Paulo para que se faça um projeto de lei e ele apresente isso na sua Câmara Legislativa para que a gente entregue isso da melhor forma possível, e eu já deixo aberto isso para a Câmara de Vereadores que tenha interesse aí nas nossas pautas a ser apresentado aí, a nosso CRI está à disposição. Muito bom, muito obrigado, Sérgio Cleto. Quero deixar 2 registros aqui, que vai ter um evento no dia 14 de maio agora, às 18 horas no Teatro Paulo Moura, um evento Corém São Paulo, e a subsede do Corém aqui é na Avenida Francisco... Na Andaló, desculpa, aqui na Andaló, ali na frente. A gente tem um atendimento de obsessão aqui, a gente tem uma ideia ainda nessa gestão de melhorar muito o atendimento com polos, hoje com polos tecnológicos. Nós vamos, no estado, aqui não precisa, mas assim, nós temos, por exemplo, Barretos, Catanduva, a gente vai colocar poupa-tempo,
para fazer o atendimento dos profissionais de enfermagem. Então, a região ela vai ser abastecida com mais polos de atendimento. E nós temos ainda também uma implantação de totens de atendimento, autoatendimento, onde a gente vai colocar com certeza nos principais instituições que atende, que tem profissional. Por exemplo, no hospital de base com certeza que vai receber os nossos totens de autoatendimento, justamente para poder melhorar o atendimento, para que o profissional não se desloque até a subseção. Tá certo, gente. Tá aí o Sérgio Cleto, presidente do Corém São Paulo, dando um giro aqui por Rio Preto e veio falar um pouquinho da profissão aqui pra gente. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço, Leandro. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã cedinho às 7 da manhã e depois ao longo da nossa programação. Mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. E lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, de entrevista, reportagem, o que você quiser. O número está aí na tela e as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site, riopreto.sp.leg.br. É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eude Russo, o GC do Renato Foch, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente.